É isso, galera. Esse e os próximos vídeos serão vídeos bem práticos. Nesse a gente vai falar sobre como medir a área, como é que você baliza a área, como é que você começa a fazer isso. A intenção desse vídeo, a princípio, era atender uma demanda de um aluno, assim dizendo, o Guilherme e a Maxângela, são duas pessoas que eu tenho acompanhado no programa de mentoria, mas eu achei que essa dúvida deles poderiam ser dúvida de mais pessoas, então eu decidi abrir esse vídeo, vocês vão poder acompanhar também. Beleza? Falando sobre materiais que você vai precisar utilizar, se você não tiver, por exemplo, uma trena dessa de fibra de vidro maior, de 50 metros, não tem problema. Você pode utilizar essas trenas bem comuns de 5 e 3 metros. É claro, você vai ter um pouquinho mais de trabalho aqui, mas a intenção é dizer que dá para você utilizar e trabalhar com aquilo que você tem. Existem situações, eu já vivenciei situações em que a medição da área foi feita com um pedaço de madeira, comumente chamado de braça, né, de 2,20 metros, numa área de 2 hectares e deu super certo, ficou tudo bem alinhado. Então, só para dizer que dá para trabalhar com o que você tem. A primeira coisa que você precisa levar em consideração quando você vai fazer o seu primeiro canteiro ou desenhar, né, delimitar a sua área de plantio, é ter uma referência, é ter um referencial. Nesse caso aqui, atrás da Natália, ela vai mostrar para vocês, tem uma cerca. Então foi exatamente essa cerca aqui que a gente utilizou para poder ter como referência o primeiro canteiro. E aí abre isso para uma outra observação. Canteiro da borda, ele sempre tende a sofrer um pouco mais, e um dos motivos é que ele costuma não ter entrelinha. Então, a nossa intenção aqui foi dar um espaço a mais para que exista uma entrelinha que também possa estar servindo esse canteiro de árvore, certo? Na biologia existe um conceito que se chama efeito de borda. Você tem um fragmento de mata, né, vamos supor assim, redondo, e você desmata essa borda. Essas plantas que estão aqui no centro, elas não estão acostumadas com essa dinâmica de borda, que é calor mais intenso, que é menor umidade, etc, etc. Então, quando eu reduzo essa margem e exponho essas plantas que estão ali no centro, elas sofrem com isso que a gente chama de efeito de borda. Não só as plantas, os animais também. Mas esse efeito de borda, ele também acontece no seu canteiro. Então é importante você dar um espaçamento e cultivar essa entrelinha desse canteiro inicial e do canteiro final, beleza? Então, só para vocês terem ideia do que você vai fazer no início é, primeiro, estabelecer uma referência. A referência que nós tivemos aqui foi essa cerca, certo? Então, o que foi que fizemos? Pegamos a trena, demos aqui, ó, 3,5 metros, mas não 3,5 metros do centro do canteiro, 3,5 metros da borda do canteiro, certo? Você vai fazer isso no início. Se for um canteiro muito grande e se essa cerca estiver meio torta, você faz isso no meio e depois faz no final. Por quê, Patrick? Porque você precisa deixar esse canteiro balizado de acordo com essa referência que você tem, que vai ser uma cerca, que pode ser um pé de árvore ou uma referência que você vai criar. Agora, eu não quero trabalhar com vocês com essa área aqui, que já é uma área que está caminhando para 8 meses, porque é uma área que já está desenhada. E muito provavelmente você vai chegar na sua área e ela vai estar mais ou menos ou uma capineira ou uma vegetação arbustiva ali começando a se formar. Então você não vai ter tudo desenhadinho. Então eu quero convidar vocês para ir para uma área que a gente já está abrindo, já tem um tempo. É uma área maior, então a gente está abrindo ela gradativamente, onde você tem talvez um contexto muito similar à sua realidade e que é um contexto muito similar à realidade do Guilherme e da Maxângela. Eles estão com a área agora aberta e onde eles vão começar a plantar, beleza? Essa aqui é a área que agora eu vou dar esse exemplo para vocês, que é muito parecido com o contexto do Guilherme e da Maxângela, um campo mais aberto. No caso deles é uma pastagem, né, que já foi mais ou menos cultivada por eles. É claro, essa área que vocês estão vendo a gente já roçou, ela já está balizada, ela já está com material organizado e concentrado nos futuros canteiros de árvores, porque a gente preparou isso daqui, gente, em janeiro. A gente sabia que não ia ser um plantio para logo, mas sabendo o tamanho da área, sabendo a amplitude do espaço que a gente tem para trabalhar, principalmente a abertura dessas bordas que geram um tempo a mais, começamos a fazer o básico, né? Começamos a deixar roçado, o Lucas já fez um trabalho mais recente agora de tirar os tocos. Enquanto isso a gente vai fazendo aquelas áreas menores, aquelas áreas mais próximas à casa, aquelas áreas que a gente consegue irrigar, porque aqui, por exemplo, é uma área a princípio sem irrigação, beleza? Então, o que é que você vai fazer no contexto desse? A primeira coisa que eu falei para vocês é busque uma referência.
Nesse caso aqui, o que vocês estão vendo desse espaço é o que era o retrato da área até lá embaixo. Aqui era uma antiga linha de energia, então é por isso que isso aqui é um corredor, passava uma linha de eletricidade aqui. Ela foi desativada e agora, né, vai ser área de cultivo. Primeira coisa, pensar a borda desse canteiro, mesmo princípio que eu falei para vocês. Então, Patrick, se aqui é uma cerca, então se aqui é um pé de árvore, você pode ter esse pé de árvore como referência. Aqui a gente já tem um vale um pouco mais profundo, né, que pode ser uma possível estrada que a Natália pensa de fazer de acesso. Como tem essa possibilidade de fazer essa estrada de acesso, a gente pegou até essa cabeceira dessa pequena depressão e tirou 2,5 metros, certo? Então quando eu pego aqui e vou medir essa primeira baliza que a gente fez, tem exatamente aqui certinho 2,5 metros do início dessa depressão. Então se você faz o sentido inverso, né? Se você for trabalhar com alguém, se você for trabalhar sozinho, enfica uma estaca aqui nessa referência que você vai ter, puxa essa linha e aqui agora a gente tem uma nova referência que é esse primeiro canteiro. Você estabeleceu a primeira referência, vou colocar aqui agora a fita, a Natália vai segurar, e vou puxar os 6 metros, que é os 6 metros que eu tenho de distância de um canteiro para o outro, certo? Agora o que é que você vai fazer? Se você for fazer esse preparo de enxada, basta essa estaca aqui, ficar aqui no meio e você fazer todo o restante do preparo. Agora, se você for entrar com uma máquina, por exemplo, um motocultivador, não tem como você deixar essa estaca aqui, você concorda? Ele vai passar por cima e vai atropelar tudo. Então o que é que você vai fazer? Você vai dimensionar 50 centímetros para um lado e aí você vai fincar uma estaca, ó, 50 centímetros. Fez a primeira. E o que é que você vai fazer do outro lado? Mesma coisa. 50 centímetros do outro. Essa linha aqui agora, se for o caso, se você for fazer isso do motocultivador, você pode retirar. E aqui você vai entrar com a máquina naturalmente. Vou fazer o processo completo para vocês poderem ver e vocês entenderem. Por quê? Não basta você medir o início, viu? A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, você vai ter que fazer no final do canteiro. Vamos lá. Vamos supor que você chegou aqui no final e essa linha central ela não estava. E essa daqui também não. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou puxar isso aqui no olho e vou deixar retinho? Tem gente que faz isso. Eu não faço isso. Eu vou tirar os 6 metros de lá, daquela primeira linha, que era a sua referência, que pode ser uma cerca, que pode ser um pé de árvore, que pode ser até uma linha que você mesmo puxou. E vou puxar aqui de novo, ó. Puxar 6 metros. Coloquei essa estaca. A estaca do fim, a estaca do início. E aí em seguida, se você for preparar de máquina, fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar aqui os 50, ó. Tirei 50. E do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Vou puxar a linha lá para vocês verem. Cheguei aqui no fim, ó. Mesma coisa. Tirei 50. Tá marcado, beleza? Uma dica. No início eu ficava com receio. Aí eu sempre ia lá para frente para tirar de novo o recomeço. Você não precisa. Se aqui já tá balizadinho, pensa que aquela primeira linha foi referência. Quem vai ser a referência para o próximo canteiro? O primeiro ou esse segundo? O segundo. Então você pode vir aqui no fundo, ó. E aqui é que entra o erro. Você vai tirar a medida do final do canteiro ou dessa estaca central? Você tem que tirar a medida da estaca central. Porque se você concorda que se eu puxar aqui e eu querer 6 metros de lá para lá, já não vai passar? Não vai ficar 6,50? E quando eu for pensar que meu canteiro vai estar espaçado a 6 metros, ele vai estar a 7? Porque cada vez ele vai ganhando 50 centímetros de uma borda e de outra. E você pode se perguntar, Patrick, mas por que esses 50 centímetros de um lado e do outro? Falei isso nesse vídeo, preparo e cobertura do solo. É para onde a cobertura do seu solo ela vai se desenvolver. Você vai cobrir o solo 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro. Seu canteiro vai crescer. Automaticamente, o espaçamento dessa entrelinha aqui, ela já não vai ser mais 6 metros. Se eu tinha 6 metros da linha central para outra linha central
eu tiro 50 aqui, eu tiro 50 ali, fica quantos metros essa entrelinha agora? 5 metros. Então isso você precisa levar em consideração também, beleza? Então, gente, é basicamente isso. Faz o trabalho direitinho, não é difícil, faz com calma. Se você não tem experiência em fazer cerca, não confia no olho. Vai na trena, mede na trena, faz o negócio direitinho e não tem como dar errado, beleza? Só para poder recapitular esse vídeo, fazer um resumo rápido para a gente poder fechar. Só recapitulando, então a primeira coisa é buscar um referencial. No contexto do Guilherme, no contexto da Maxângela, eles têm uma cerca, eles têm um pé de aroeira e essas podem ser referenciais para ele. Se você tem uma cerca aqui, você não vai dar 50 centímetros e começar o canteiro, concorda? Você vai dar o espessamento maior, porque você precisa ter uma entrelinha. Uma vez buscando esse referencial, você estabelece o seu primeiro canteiro. Lembra que essa estaca que você coloca não é a estaca que você vai puxar 1 metro para daí começar o canteiro. Ela já é o centro do canteiro, certo? Depois você vai dar 50 centímetros para o lado, 50 centímetros para o outro, e aí seu canteiro está estabelecido. Uma vez que essa segunda estaca está aqui, você tem 1 metro de largura estabelecido, não é dela que você vai puxar o próximo canteiro. É sempre essa baliza central. Botou a trena, puxou. Então chega aqui perto, Natália, por favor. Eu puxei os 6 metros, eu não vou parar aqui. Não é aqui na borda, é no centro. 6 metros no centro. Patrick, vou trabalhar com motocultivador, esse pau aí vai me atrapalhar. Simples. Puxa 50 centímetros para lá, puxa 50 centímetros para cá, você tem a área do seu motocultivador trabalhar. Patrick, vou trabalhar de enxada. Você pode desconsiderar essas duas estacas aqui. Bateu aqui na frente, o que é que você tem que fazer? Você vai lá para o final, estica a sua trena dentro do comprimento do tamanho do seu canteiro e faz o quê? Pega a referência ali do fundo. Da mesma forma que nesse primeiro canteiro, eu não posso simplesmente puxar uma linha e ficar aqui no olho procurando. Eu tenho que tirar aquela mesma referência de 2,5. Ah, mas meu canteiro parece que ficou jogando um pouco para lá. Confia na trena. Puxou o primeiro, esticou, você tem que fazer a mesma coisa no fundo, ó. Você tirou 6 metros em cima, você vai tirar 6 metros embaixo. Os mesmos 50 centímetros para cá que você puxou, é os mesmos 50 centímetros para lá que você vai puxar. Beleza? E lembrando, posso começar aqui do fundo para não ficar toda vez andando para frente? Pode, você pode ir, ó, e fazendo um labirinto. Você vai puxar aqui do centro. Vinha ver aqui que esse aqui já está marcado. Eu já sei que aqui é 6 metros. Eu terminei aqui, eu faço o quê? Eu vou para lá agora, vou esticar minha fita. Estou esticando minha fita aqui. Estiquei minha fita, chega aqui, eu vou puxar no olho, eu vou ficar olhando? Não. Eu vou vir aqui agora, ó, eu estou mais perto. Ó a minha nova referência aqui, que é o segundo canteiro. Puxei, 6 metros. Ai, mas eu olho daqui, parece que está torto. Confia nos 6 metros. E fica a sua estaca. Bora pro terceiro, mesma coisa, 6 metros. Puxou. Puxei 6 metros, o que é que eu vou fazer agora? Vou puxar minha trena. Puxei minha trena. Puxei meu fitilho. Cheguei aqui no fundo, eu vou puxar no olho? Não, mesma coisa, ó. Eu venho para a próxima referência. 6 metros. Já ficou claro, né, gente? Natália tá até rindo aí. Então é basicamente isso. Como eu falei para vocês, os próximos vídeos serão práticos como esse. Esse é dedicado em especial ao Guilherme, a Maxângela, que estão fazendo parte desse programa de mentoria. E é isso, galera. Não deixa de curtir, não deixa de comentar, se inscreve e vamos pro próximo.